Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que a boa mão do Senhor esteja tocando o seu coração, ministrando a sua vida. Quando nós vamos à palavra de Deus e vamos ler, estudar, buscar compreender, nós entendemos três coisas primordiais que a própria palavra diz. Que a palavra de Deus, a mensagem profética, ela tem uma liberação, um propósito que é tríplice. Ela é exortativa, ela vem para exortar, ela vem para consolar, ela vem para edificar. Ela vem então para exortar, para consolar e para edificar. Não há nenhuma probabilidade de a ministração da palavra, a compreensão da palavra não produzir essas coisas. Então, a quem precisa de exortação, ela vai exortar. A quem precisa de consolação, ela vai consolar. E a quem precisa de edificação, ela vai edificar. É preciso que a gente ore ao Senhor e receba dele a orientação para nós. Uma leitura e um propósito de estudo como o livro de Joel retrata uma situação que aconteceu com o povo de Judá naquela época. E a sua leitura hoje, essas informações que são trazidas para mim e para você, elas contam isso. Entender isso, saber disso é muito relevante. Contudo, é preciso que eu consiga compreender e entender o efeito dela na minha vida. Em que ponto, em que área, em que circunstância da minha vida a palavra liberada quer trazer para mim essa correção de Deus, essa exortação de Deus, essa consolação e essa edificação. Sem essa observância, a mensagem é apenas histórica. Mas quando ela é devocional, quando ela é entendida na minha vida, então ela alcançou o propósito. E nesse mérito, eu preciso não só pensar, mas antes de pensar eu tenho que orar, para que o Espírito do Senhor me comunique essa verdade. Joel capítulo 1, versículo 10. O campo está assolado, a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, o tamareira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. O resultado de não ter a bênção de Deus, a proteção de Deus, é justamente esse cenário devastador. Isso parece até o início de um filme que eu vi no ano de 1987, que o filme já começava num cenário, num local que parecia que havia sido bombardeado ou que tudo havia se incendiado, e algumas pessoas se arrastando naquele solo, naquele cenário catastrófico, pós-destruição, com fumaças ainda subindo do resto que ficou. A vida de algumas pessoas parece que é retratada por esse cenário. E a questão aqui não era apenas saber do que estava acontecendo, mas sabendo do que estava acontecendo, do que havia acontecido, entender a razão. Por que aquilo aconteceu? É importante pensarmos nisso, porque mesmo diante de uma solução divina, ou de uma resolução com mérito daquilo que alguém possa fazer junto com o recurso divino, é preciso que haja um entendimento de o porquê aquela degradação, aquela devastação, aquele caos aconteceu.
Por quê? Porque se não houver a compreensão, ainda que haja uma reedificação, uma restauração, poderá tornar a acontecer tudo de novo. Entendendo a razão de o porquê aquilo aconteceu, nós vamos nos prevenir para que não aconteça de novo, quando isso nos importa ou nos importar. Você se acidentou, alguém se acidentou, foi trágico ou não, poderia ter sido muito mais, mas qual a tomada de decisão ou de medidas preventivas? Não se expor de novo para que torne a acontecer, para que não venha um caos maior. Da mesma forma, no que diz respeito à nossa vida com Deus, à nossa vida espiritual. Porque nós temos uma tendência, ou as pessoas têm uma tendência de olhar apenas o imediato e aquilo que está diante dos seus olhos naturais. E a contemplação de qualquer cenário degradado, como eu falei no início, parece que nos leva a maioria a pensar no entorno de si como a política imunda que o mundo vive e que o Brasil vive. Eu repito, a política imunda de acusadores um dos outros, de as pessoas não assumirem que têm um papel de relevância naquele caos. E a gente tem a tendência, e parece que isso é inerente ao ser humano e ao seu comportamento, de não assumir causas, razão daquilo ter acontecido. Atribuir a outro é muito menos penoso para algumas consciências, porém, menos curador, menos solucionador. Quando nós olhamos ao entorno de nós e sim vemos uma realidade que possa ter trazido uma causa ou cooperado com a razão daquela devastação ou daquele problema, sim, isso é preciso ver. Mas é preciso que a gente se analise também, cada um de nós se analise, para entendermos em que ponto nós cooperamos também com aquele caos. De outra forma, nós teremos a síndrome de Adão, a síndrome de Eva, acusando alguém do mal que fizeram e não assumindo responsabilidades. E quando nós não assumimos responsabilidades, a cura demora, a restauração demora ou não acontece. E, infelizmente, esse momento é um momento de muita gente não assumir responsabilidade, porque parece menos culpável a situação de dizer que isso aconteceu por causa disso, 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 e a pessoa às vezes demora a chegar em si própria e dizer, não, eu também tenho participação, ou eu poderia ter evitado isso, ou poderia ter evitado a maior parte disso. Isso é relevante para uma restauração e para se sentir bem também, porque existe um momento que a consciência aflora, e quando a consciência realista aflora, vai mostrar a parcela de culpa de cada um. O cenário que eu acabei de ler para você nas Escrituras é um caos. E nos meus caos, ou no caos que pode me acometer, qual é a minha responsabilidade? Não obstante ao fato de você ter a percepção e de você não ter a medida exata ou certa, Deus está de braços abertos, como em Lucas 15, na parábola do filho pródigo, para te abraçar, para te abençoar, para nos abraçar, para nos abençoar. Saiba que a mão de Deus continua estendida, a mão de Deus continua ministrando aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa. Ainda que a gente não atente para isso, ela está ministrando. Contudo, a plenitude daquilo que Deus quer fazer só vai nos alcançar quando nós também tivermos a consciência que Ele está operando em nós, está ministrando a nós. São fatores e fatos que se ajuntam. Primeiro, se eu não tiver entendimento que eu sou a parte culpada e que causei algum dano a mim próprio, e de igual modo, se eu não compreender que Deus é aquele que trabalha para restaurar, para reavivar, para fazer coisas extraordinárias.
Essas duas coisas têm que caminhar junto para uma linda obra de restauração. Que a graça de Deus esteja nos ministrando a todos. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.